Estamos de volta. Programa Painel Livre de hoje, trazendo um bate-papo sobre política, né? Política, a ciência política, com Tereza Cristina Vale. Professora Tereza atendeu o nosso convite, está nessa videochamada, conversando com a gente. Eu terminei o bloco passado falando da interferência, né? Do posicionamento dos líderes, né? Lula, Bolsonaro. Tereza, esses nomes vão ter influência nas eleições municipais esse ano? Eu acredito que sim, né? Porque nós temos, vamos dizer assim, dois grupos bem definidos, né? Aqueles que apoiam Bolsonaro e criminalizam o Lula e a política, né? E aqueles que fazem o movimento ao contrário, né? Apoiam Lula e criminalizam o Bolsonaro, né? Então, eu acredito que sim, essa discussão do âmbito nacional vai chegar no âmbito municipal, talvez não com a mesma força que ela teve nas eleições de 2 anos atrás, né? Mas ela, sim, acho que ela vai ter alguma influência, não sendo assim, a principal influência, mas sim, eu acredito que terá sim. Tereza, falando nisso, né, dessa força, eu vejo algo que é difícil da gente conseguir uma explicação, mas vamos pegar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que aqui em Diamantina especificamente, né, vem tendo desempenhos extraordinários nas eleições gerais para deputado, governador, senador, mas quando vem para a eleição municipais, né, o resultado é pífio. Como é que pode se explicar isso? Então, tem várias respostas que a ciência política dá, né? Várias hipóteses para esta questão. Então, na verdade, para você ter uma resposta certeira, você tem que fazer pesquisa eleitoral aqui, né? E a campo mesmo para ver o que é que acontece. Mas, em linhas gerais, existe o baixo interesse ideológico dos partidos, né? Com alta identificação a figuras mesmo, embora o Brasil trabalha a ideia partidária como algo relevante na legislação, no dia a dia mesmo, o eleitor escolhe fulano de tal, Beltrano, Ciclano, né, como Lula, Bolsonaro e outros tantos candidatos, né. Então, existe aí uma questão tem uma questão também que pode ser explicada pela organização partidária, né, a base, né, do diretório, se ele é bem estruturado, se ele não é bem estruturado, se ele tem entrada, né, social, ou se ele é restrito a um grupo. Várias são as questões que levam à possível resposta, né, do porquê que esse cenário modifica tanto. Mas, por exemplo, pensando em termos de nacional e municipal para Diamantina em relação a Lula. Lula traz uma discussão social gigantesca que acaba incluindo, englobando o Vale do Jequitinhonha, que Diamantina se reconhece vamos dizer, nesse discurso lulista, né? E então é mais comum um PT ter projeção pelo Lula, né? As campanhas nacionais e até estaduais do que nas municipais. Aí vai depender de quem são as figuras que o PT lida aqui em Diamantina, né? Explora, né? Aqui em Diamantina. Tereza, me chamou a atenção muito como foi o resultado quando se precisou da internet, das redes sociais, nesse momento de pandemia. Quer dizer, os políticos entraram com o discurso que agora tem rede social, mas quando precisou de algo sério mesmo, como, por exemplo, foi a educação, foi dar aulas virtuais, a internet não chegava a ninguém. Ou seja, é uma pseudo-mega propaganda, né? Não existe essa gigantesca propaganda. Mas vem se utilizando muito as redes sociais, vem se utilizando muito a internet, cada vez mais nas campanhas eleitorais. Aí você tem rádio, televisão, que já são veículos consolidados. Agora, o que é mais forte? O discurso do candidato ou os veículos que levam esse discurso? Na verdade, tanto o discurso quanto mídia, eles podem ser aliados tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque o discurso cabe tudo. Né? Por isso que eu sempre digo para os meus alunos lá na UFJM, desconfie, pesquise e forme tua própria opinião. Nunca assuma um discurso pronto como verdadeiro, né? Porque as pessoas, elas podem dizer o que quiser. E na mídia, nas redes sociais, mais ainda. Nas redes sociais você pode ser aquilo que você quiser ser.
você pode criar um avatar, né? Você pode criar uma pessoa que você não é. Você pode criar aquela sua idealização, né? Então, o discurso e a mídia, eles podem ser aliados para essas duas formas, para o bem ou para o mal, né? Eu tendo a achar que a mídia, não, a mídia, ela ela é amplamente estudada na ciência política e é chamada, inclusive, de quarto poder. Por quê? Porque da mesma forma que ela pode alavancar uma candidatura, por exemplo, ela pode derrubar. A gente pode usar como exemplo do que eu estou falando as eleições do final da década de 80, né? Nós não tínhamos um candidato consolidado que batesse no Lula naquela época. Lula aparecia como um possível favorito a ganhar as eleições, e a classe média e classe alta não queriam ele de jeito nenhum, né? E aí apareceu milagrosamente na mídia, né, o caçador de Marajás, e ganhou as eleições, né, por pura articulação midiática. Tem um documentário muito interessante chamado Além de Cidadão Kane, que na década de 90, ele teve um período proibido de ser passado aqui no Brasil, porque ele foi feito, né, um documentário feito por um norte-americano, um diretor norte-americano, que ele mostra exatamente isso, a manipulação midiática para o resultado final de uma eleição, né? E então a mídia, ela pode ser um forte alinhado para alavancar ou para derrubar, e o discurso também, né? Isso depende da capacidade do eleitor de saber separar o que é verdade daquilo que é mentira. Mas você acha, você citou aí, além do Cidadão Kane, né, Beyond Citizen Kane, foi uma produção financiada pela BBC de Londres, inclusive. No Brasil você vai conseguir ver somente através do YouTube, alguma coisa nesse sentido, porque era uma analogia ao Roberto Marinho, né, na Rede Globo. Mas falando disso, né, aproveitando, apesar de, no caso lá da década de 80 com Lula, a força foi muito grande, mas nas últimas eleições a gente viu o maior grupo de comunicação do Brasil não conseguir barrar a ascensão do Bolsonaro, por exemplo. Sim, porque aí tem uma outra, vamos dizer, um outro universo midiático, né, sendo colocado aí e sendo trazido, e que, tipo assim, na verdade, aquilo que já estava consolidado, de repente se viu, né, amedrontado, desestabilizado, né, por uma rede social, e que eles, assim, eles não souberam reagir a tempo a essa, vamos dizer, a essa mídia, porque ainda a rede social é o quarto poder, é só uma reorganização desse poder, né, saindo, vamos dizer assim, da TV, né, para o cenário da internet, né, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, né, Instagram, Facebook, e por aí vai, né. Me chama a atenção a internet, né, que as redes sociais na internet, elas têm um grande poder quando chegam, mas tem uma duração muito curta, né? Você pega uma geração aí que não conhece o Orkut, foi logo ali, né? Então, quer dizer, aquilo que é usado em uma eleição pode ser que não dê certo na próxima, né? Sim, com certeza. Eu hoje de manhã na rádio, eu dei um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu, no início da década de 2000, eu fiz um simulador eleitoral, né? Ele até é registrado como software no INPI, e ele, junto com o meu orientador, então orientador de pós-graduação, né, professor José Eisenberg, e nós fizemos um sistema para avaliar o comportamento eleitoral do cidadão brasileiro. E nós percebemos que, dependendo se você souber usar a informação na hora certa, você manipula e você muda o resultado. E eu lembro que, à época, eu fiz a apresentação do resultado em congressos de comunicação e política, e eles falam, é impossível, você está duvidando da capacidade racional do eleitor brasileiro. Eu estou assim, não estou duvidando da capacidade, mas eu estou dizendo, afirmando que ele não tem o conhecimento suficiente para fazer trazer um bom resultado, né? Porque ele simplesmente deixa para decidir na última hora,
e aí ele se leva pelas informações que não necessariamente são verdade, né? As fake news estão aí para provar isso, os algoritmos, as formas como foram utilizados, né? O Facebook e por aí vai nas últimas campanhas, inclusive na campanha do Trump, né? E agora na do Bolsonaro. Então, tudo isso mostra a necessidade da gente conhecer, né? O cidadão, o eleitor brasileiro é sempre assim? Não, ele pode mudar isso. Ele pode ser capaz de tomar uma decisão mais consciente a partir do momento que ele duvidar da informação que chegar nele e ele tomar a decisão a partir de um conhecimento que ele busque, né? Que ele seja capaz de trazer um conhecimento que sustente o seu voto, não aquilo, fulano o irmão do ciclano, do amigo do fulano me diz que é assim, então eu vou assim. Não, não vá. Duvida, pesquisa e toma uma decisão com base no conhecimento que você é capaz de conseguir por si, não pelo que os outros te passam. Tereza, eu estou em cima da hora, mas eu preciso que você tente responder de uma forma bem sintética. É a questão do papel da universidade. Logo após a implantação, né, na primeira organização estudantil, a universidade, né, os estudantes, com um movimento muito forte, conseguiu eleger um vereador em Diamantina, fazendo parte ativamente da nossa política. Qual que é o papel da universidade hoje, que é uma realidade em Diamantina, dentro da nossa política? Para mim, o papel da universidade é educar, é levar o conhecimento, levar os meios, a forma como o cidadão pode se municiar, né, para poder lidar com essa situação eleitoral que está se desenhando aí, né, de ser capaz de fazer uma boa escolha, ter um bom voto. Além disso, para mim, todos os membros da universidade, como cidadãos, têm o direito e o dever de participar do pleito, seja como eleitor ou elegível, né? Mas, para mim, o papel principal da universidade é de educação. Tereza, eu espero que a gente possa conversar, que a gente já começou, né, a passos dentro do ritmo que está as eleições, né, a nossa cobertura das eleições, esse já é um passo nessa cobertura. Espero poder contar com você também no decorrer dessa cobertura que a gente vai fazer aqui junto com a Rádio 98 e a TV Vale. E foi um prazer conversar com você mais uma vez. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Estamos aí, precisando é só chamar. Que ótimo. E obrigado pela audiência. A gente que agradece. Falamos de política, né? De ciência política, falando das eleições desse ano, né? Eleições municipais. Falamos com a cientista política, professora Tereza Cristina Vale. Estamos encerrando o Painel Livre. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.